Estamos aqui, Álvaro César Galvão e eu, para o primeiro programa Chefes do Apetite. Hoje, com uma convidada muito especial, praticamente a nossa madrinha do programa, convidamos Elzinha Nunes, do restaurante Lucinha e do restaurante Aneto, e prontamente ela nos atendeu. Uma honra tê-la aqui, Elzinha. Nossa, que responsabilidade, né, Álvaro? Tudo bem? Né? Tudo bem, que responsabilidade, porque o quilate que vocês têm, né? Vocês são pessoas de peso, homens inteligentes, especialistas na área que procuraram estudar. Grande jornalista, amigo meu, estudioso de vinhos, né? Obrigado, de muito tempo, né? Obrigado, de muito tempo. O Álvaro, de muito tempo, um carinho. Você não conheço há muito tempo, mas é uma pessoa que eu tenho muito carinho, vai. E é um homem sério, um trabalho sério. E eu estou muito feliz, estou me sentindo muito honrado que eu puder contribuir e ajudar vocês para o sucesso, porque o logo é lindo, o nome é lindo, Chefes do Apetite, eu acho que vai... Bacana, né? Muito bacana. Eu tenho a impressão que vai ser um sucesso absoluto no Brasil e quiçá no exterior. Quem sabe, assim E para a seja. gente brindar, Wagner e Elzinha, Um prazer. tem aqui um espumante brasileiro extremamente conceituado. É brasileiro? Ganhou na Expo Vines esse ano, já ganhou grandes concursos fora e o espumante brasileiro está sempre em alta. É verdade. Então vamos brindar com um espumante brasileiro que vem bem a calhar para a comida mineira. E É um além de acompanhante comida ideal. mineira, viu, Álvaro, eu também sou uma pessoa que eu gosto muito de valorizar a comida brasileira como um todo, né? Isso. O trabalho que eu faço, por exemplo, lá no Aneto, eu faço de cozinha brasileira. Então eu faço eventos assim, temáticos. Acabei de chegar do Maranhão e fiz um evento muito interessante lá. Então assim, no Dona Lucinha eu enfoco mais comida mineira. E em outros locais ou eventos que eu faço mais temático de cozinha brasileira. Então vamos lá. a um brinde, esse primeiro programa, com a nossa Sucesso. madrinha. Imagina, E que ai, nós que tenhamos aqui uma Que partida honra. Obrigada. para mostrarmos a culinária brasileira, a culinária internacional feita pelos chefes brasileiros e que todos tenhamos sempre um bom vinho harmonizando, que é o caso desse Gran Legado, esse espumante brasileiro. Saúde. 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 Delicioso, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Gran Legado. Que beleza. E é uma responsabilidade. Vou até anotar porque depois para usar bastante. o enólogo dele hoje ainda tem um restinho de mandato, é o presidente da Delícia. Associação Brasileira de Enólogos. Quer dizer, é uma responsabilidade muito grande como presidente da Associação Brasileira muito dessa categoria gostoso. profissional. Não é à toa que ganhou agora em Londres, em 2011, Premiação. como o melhor espumante brasileiro lá Maravilhoso fora. mesmo. Né? Então, eu sei que isso muitas vezes pode não parecer nada, mas a quantidade que temos aqui de medalhas, Não, né? isso vale muito. Todos né? em concursos internacionais, não é à toa. E ganhou, quando estive lá também na avaliação internacional, também ganhou como espumante. Beleza, Então, né? Vamos começar muito bem esse bom. Vamos bate-papo. começar muito bem. E antes até de começar o bate-papo, como é o primeiro programa, Elzinha, é bom a gente deixar claro para o público que está nos assistindo que todos os programas teremos um vinho diferente e que nós, principalmente Álvaro e eu, respeitamos a lei seca, vamos embora de táxi ou de carona, dependendo Verdade. Sem do programa. Verdade. Beber com É importante responsabilidade falar. sempre. É verdade. Primeira pergunta, como nasceu o Dona Lucinha? Nossa, E depois tem o história Aneto. nisso aí, viu? Tem muita história. Você sabe que mamãe tem 11 filhos, né? Nós nascemos no Vale do Jequitinhonha, interior de Minas, e por conta das dificuldades financeiras que se encontrava na nossa casa, meu pai não estava trabalhando nessa época, alguns problemas financeiros de família, minha mãe, além de professora rural, que ia a cavalo, ela começou a fazer algumas coisinhas em casa. E um belo dia, um dono de um hotel 3 estrelas de Belo Horizonte, que já faleceu, o seu Newton Drummond, do Serrana Palace Hotel, não esqueço dele. Ele nos convidou para fazer um festival no hotel dele em Belo Horizonte, que era uma semana, ficamos 2 meses. Que beleza. Mas para isso nós ficamos muito tempo na fazenda, colocando a carne na banha, carne de lata, os doces caseiros em tacho de cobre. Então o sucesso foi tremendo. Daí para cá a gente começou a fazer festivais nacionais, internacionais, ao convite de alguns hotéis, algumas cadeias grandes. E aí as coisas foram surgindo, muitos anos a gente viajou sem dinheiro nenhum.
A gente ganhava só passagem aérea e hospedagem. O começo é difícil, né? Muito difícil. A gente não sabia cobrar nem receber nem os ingredientes que a gente levava, as linguiças, as coisas. E a gente sofreu muito, assim, a gente sentiu que a gente foi bem abusado nessa época, judiado. Né? Porque a gente não conhecia hotel, não conhecia avião, não conhecia nada, mas enfim, valeu como experiência. Sem dúvida. Né? Então o nome Dona Lucinha surgiu assim, por sabor e por tradição histórica, porque mamãe, ela tem um norte de trabalho. O norte dela é manter a cozinha tradicional do Vale do Jequitinhonha. É o que eu faço aqui em São Paulo e em viagens internacionais. Eu sou diretora da ACLA Internacional, que é a Academia Latino-Americana de Gastronomia. Sou diretora da Aregala, que é a Associação dos Restauradores das Américas. Então, por conta disso, eu estou sempre viajando, representando o Brasil. E nessas viagens eu procuro fazer cozinha dos estados brasileiros, mas enfocando mais a comida mineira. Porque no exterior ninguém sabe o que é Minas Gerais, né? Eles falam que eu estou a cozinha brasileira. E a gente faz a cozinha brasileira com muita responsabilidade, né? Porque querendo ou não, você está representando um país, é o meu país, e é o país que está em ascensão. E a gastronomia brasileira está brigando assim, de frente com a cozinha peruana, cozinha chilena, cozinha, né, de todos os países que estão em ascensão. E a gente tem muito orgulho de fazer isso. Então, Dona Lucinha surgiu por necessidade financeira e por paixão. Porque minha mãe via a Cia Cândida, que foi uma bisneta de escrava, que morava na casa da minha avó, que fazia essas quitandas mineiras, os doces antigos. Então, hoje, eu, Elzinha Nunes, criei o nome em São Paulo porque eu me especializo em cozinha antiga. Gosto de dar aula de cozinha antiga, estou resgatando muitos doces antigos de mais de 300 anos. Ontem mesmo eu fiz um e degustei. Estou resgatando doces antigos e estou me dando muito bem. Vai ter surpresa por aí. Que bom, beleza. E você sabe que essa gastronomia que você citou, gastronomia brasileira, culinária brasileira, é uma das poucas, e a gente que viaja vê isso em loco, que sempre associa o vinho com a comida. Apesar de que essa história do velho mundo, de que a comida vem com vinho, normalmente a gente não vê isso nas demonstrações que os chefes fazem para fora. Sim. E os chefes brasileiros estão sempre levando um vinho, sempre levando uma harmonização, ensinando o bom comer e o bom beber. E você sabe que nessas últimas vezes que eu fui para o Chile e para o Peru, eles ficaram muito impressionados com os vinhos do Sul, porque o pessoal da diretoria da Aregala, eles levaram alguns vinhos do Sul, e foram muito bem falados, gostaram muito, harmonizou com a comida mineira muito bem, principalmente com as carnes vermelhas, com os vinhos encorpados, né, as uvas boas. Então, e tem também agora essa fama da cachaça brasileira, que também eles querem harmonizar com cachaças, né? Mas o vinho ainda está fazendo muito sucesso. Nosso vinho está crescendo muito. Vocês têm uma cachaça, né? Temos a cachaça Dona Lucinha, que na verdade não é a nossa família, meu pai, nossa fazenda, a gente não sabe fazer cachaça. Mas quem faz é o nosso primo, que tem um alambique de ponta, de primeira, e ele faz muito bem, já está muito famoso na região do Cerro. Como é que é o nome dele? É Nondas. 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 Da cachaça do Cerro e da velha Serrana. Estamos lembrando de você aqui. É, muito bom, o cara é muito profissional. E, Elzinha, nós falamos de harmonização da cachaça, né, com os pratos da culinária. O que fica bom com cachaça? Que prato fica bom com cachaça? Olha, eu sou suspeita de falar de cachaça ou de vinho, porque a gente usa em vários pratos, mas principalmente a cachaça eu uso em todos os meus pratos. Né? Até algumas sobremesas que eu estou vendo agora, antigamente, eles usavam cachaça para flambar. Então, eu uso cachaça em tudo, tudo, nas carnes. Se não for no início, na finalização, com certeza. Mas no Dona Lucinha, por exemplo, no início do preparo, na lavagem das carnes, a cachaça é fundamental, porque a gente usa as questões históricas. As escravas diziam que quando os animais morriam antigamente, morriam sofrendo muito, porque antigamente matava os animais com a machadada na cabeça. Não tinha a técnica de hoje. Não tinha aquele choque, não tem nada. Então o que acontecia? Eles sofriam muito, e no que o animal sofria muito, ele mantinha o sangue perto dos ossos. O que, segundo as escravas, histórias de Minas Gerais, do Vale de Jequitinhonha, que as carnes eram muito pesadas. Então, as escravas usavam o uso da cachaça em abundância e do limão para aliviar as carnes e tornar a comida mineira leve. Então, quando se fala em comida mineira pesada, eu falo sempre quem não sabe fazer. Quem sabe fazer da forma antiga de se fazer, de lavar com cachaça, ferventar, deixar de molho, cozinhar, a comida é muito leve. Sim.
Muito mais do que um sanduíche, imagina a caloria de um sanduíche. Então, assim, eu acho que a comida mineira tem esses segredinhos, né? Nem todo mundo sabe usar, porque a maioria dos restaurantes mineiros são muito bons por aí também, mas ninguém usa a técnica que a gente usa. Eu tô para te dizer que eu acho que quem usa essa técnica antiga de cozinhar é só eu e minha mãe, que eu tenho conhecimento. Certo. Bom, falamos da sua mãe. Dona Lucinha, a Dona Lucinha é muito conhecida, né? Como é que você conseguiu preservar a marca, né, que envolve o nome da sua mãe, Dona Lucinha, e imprimir a sua personalidade, né, nas receitas, no restaurante, porque a Alzinha é tão conhecida quanto, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande de seguir com o nome da minha mãe. Ela está com 80 anos, faz agora em novembro, e é lógico que o peso dos 80 anos cansa um pouco. Sim. Ela não consegue mais cozinhar como se fazia antigamente, mas ela coordena alguns projetos sociais muito importantes. Que no caso é o Instituto Dona Lucinha, que hoje nós atendemos 3.000 refeições por dia nas favelas de Belo Horizonte. É um projeto muito bonito, que não tem apoio federal nem estadual, é bancado pela família, é um projeto muito grande. Mas assim, eu tento segurar a onda, porque você sabe que manter um restaurante pequeno, de cozinha muito original como a minha, cozinha muito típica, não digo você que dá para ficar rico não, que dá muito dinheiro, não dá, mas a gente sobrevive com dignidade. E eu mantenho o nome dela porque ela é muito respeitada por essas questões sociais que ela sempre fez e porque a nossa comida é uma comida muito gostosa, você sabe, né, Alva? A comida é muito gostosa. Um link para essas obras sociais, né? Tem no site donalucinha.com.br, tem um link para o Instituto Dona Lucinha, que talvez não esteja tão bem trabalhado esse link, esse site, mas é um trabalho que a gente faz muito sério. Explica o que é. Ah, sim, é muito sério. E meu nome foi surgindo porque eu estou pesquisando algumas coisas, por exemplo, eu estou pesquisando doces antigos, a doçaria antiga, como se dizia. E eu estou resgatando coisas que muita gente vai se surpreender quando eu começar a mostrar esses doces. E antigamente, lógico que não tinha esse creme de leite, o máximo que usava era uma nata de leite, que o leite era gorduroso, como os conventos portugueses trouxeram para Minas Gerais. E então tem muitos doces antigos que eu estou pesquisando. Eu estou tentando fazer um trabalho muito interessante, resgate da cozinha do morto. Já até comentei isso com alguns jornalistas que gostaram muito desse tema, porque o velório no Vale do Jequitinhonha e no Norte e Nordeste, em alguns lugares mais remotos, menos instruídos, permanece até hoje com comida muito gostosa. Sim. E beber o morto em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, é muito comum. Isso é comum. Exatamente. A gente fala, vou beber o morto. Beber o morto fica sozinho, literalmente, no canto da sala, dentro da casa, não é nem necrotério. Em velório não tem. É em casa e todo mundo vai para a cozinha, fogão de lenha. Então, as comidas que se saem desse fogãozinho lá, desse bate-papo, embora tenha tristeza, mas ninguém chora, porque beber o morto é comum, comer muito. E aí vem a cachaça, aí vem o leite queimado com canela, açúcar e cravo, aí vem os doces antigos, as quitandas e os mexidões e os caldos. Então, aqueles caldos encorpados que é para aguentar a noite toda, né? Então, a gente bebe o morto. E eu estou resgatando, já pesquisando, já há uns 2 anos, a cozinha do defunto, a comida do morto, que é muito interessante. E eu agora também estou pondo na minha cabeça e estou pesquisando a cozinha de seresta. Então, porque nas noites de Diamantina, que eu morava colado lá do Cerro ainda, sou do Cerro, e em Diamantina são cidades de seresta muito forte. Hoje em dia nós temos a bolerata em Diamantina e no Cerro. É o bolero com serenata nas sacadas. Isso é muito comum todo dia lá à noite, todo fim de semana. Então tem muita comida gostosa. E eu estou tentando estudar isso aí para ver se a gente lança um livro de cozinha do morto, cozinha de seresta e doces antigos. Assim que você tiver isso como um projeto mais avançado, você vai voltar aqui para falar disso. Ah, sim, com certeza, tem muita novidade. E talvez vou mostrar algumas coisinhas aqui para o pessoal ver. Claro, sem dúvida, tá isso terá... Então o nome foi crescendo assim, não digo que eu sou grande, não é nada disso. Também trabalhei 4 anos já na Record, depois trabalhei uns 2, 3 anos que eu vou na Band. Agora tenho o meu programa, Condimentos, e dou aula, né, em algumas escolas, faço palestra em faculdade. E aí as coisas acontecem, né? Qual a estrutura hoje do restaurante Dona Lucinha e do Aneto? Olha, o Dona Lucinha hoje são 5 casas, 3 em Minas Gerais, sendo que uma delas é uma das trabalhos nossos de pesquisa, é uma casa de quitutes antigos.
Sim. Chama Armazém Dona Lucinha, que está fazendo muito sucesso. Pequenininha, sem grandes pretensões, mas com doçaria, coisas mais antigas. E tem aqui o Dona Lucinha de São Paulo. Juntando tudo isso aí, nós empregamos hoje mais de 200 pessoas, 200 famílias. Então já é uma estrutura grande. E nós temos a fabricação de muita coisa no sítio da nossa fazenda, né? Doces. Todos eles, embora as pessoas estão questionando o tacho de cobre, todos feitos em tacho de cobre, que a gente não consegue mudar e não queremos mudar. Vamos brigar para que permaneça, porque aqui em São Paulo já tiraram o nosso molho pardo. Né? Hoje só com sangue certificado. Exatamente, é tudo muito difícil. Já tiraram o broto de samambaia que eu usava. Eu adorava o broto de samambaia. Que diz que não pode, porque um professor de uma faculdade falou que é cancerígeno. Mas cancerígeno para quem não sabe fazer, como as escravas faziam. Aferventar 3 vezes. Comeram esses anos todos e ninguém agora nunca morreu. Né? Então, assim, a estrutura do Dom Lucinho hoje é grande. E o Aneto é uma estrutura já com 1.000 metros quadrados, a gente tem 40 funcionários e está crescendo porque a gente abriu uma empresa de eventos agora. Bacana. Bom, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do pena. nosso programa. Passa rápido. Passa rápido. Mas eu gostaria que você nos respondesse aí agora a pergunta mais difícil do programa. É mais fácil cozinhar para os clientes mineiros ou para os clientes paulistas? Olha, eu acho que é mais fácil para os paulistas, porque o paulista ele valoriza muito a gastronomia. O que está acontecendo agora em Minas Gerais, de uns 2 anos para cá, o mineiro está começando a se voltar para a alta gastronomia ou para uma cozinha mineira de raiz e sustentável, como se diz. Mas o paulista não, ele conhece um monte de restaurante, ele viaja muito, ele tem um poder aquisitivo grande, então ele faz muitas comparações. E quando o paulista gosta da comida da gente, ele valoriza muito. Sim. Porque, na verdade, cozinha de raiz, de tradição e cozinha antiga tem poucas em São Paulo. Tem as novelas cozinhas da vida ou cozinha mineira, por exemplo, com muitas modificações. Com modificações e com nós lutamos ainda abertos para não ter modificação. Então, para o paulista, eu acho que eles valorizam muito. Bacana. Ótimo. Bom, a Elzinha estava falando comigo nos bastidores, antes de começar o programa, sobre a confraria da cachaça também, né? E ela vai trazer um pessoal para falar um pouquinho. Isso aí é uma ideia de 2 anos atrás, que eu, vendo esses eventos de cachaça, eu falei, vou criar uma confraria feminina. E eu tentei, achando que soubesse organizar, fazer isso aí, não consegui. E eu conversei com o Clube do Alambique, que são é uma mãe e uma filha, são pessoas ótimas, elas me ajudaram em 1 mês a organizar isso aí. E nós estreamos a semana passada, a mulherada adorou, que na verdade a gente está harmonizando as cachaças com os pratos que cada restaurante vai servir. Isso é importante. E está dando muito certo. E mulher toma cachaça, gosta de cachaça? Estão dando sinal aí para falar que a gente pode falar mais de cachaça ou menos de cachaça. Nós vamos voltar para falar da cachaça. Mas mulher gosta, viu? Mulher gosta bastante. Tá bom. Elzinha, nós agradecemos a sua presença no nosso primeiro programa. Oh, meu Deus, agradeço ao meu companheiro aqui grande amigo de cena, obrigado. Grande amigo também, o Álvaro César Galvão. Pessoas maravilhosas. Pessoal, olha, siga esses 2 por aí que vocês vão ter surpresa, hein? Pessoas assim maravilhosas. Esperamos. E gostaria de agradecer novamente aos nossos apoiadores, a Isto é Brasil, a FFW Propaganda, a Caudagli Associados Advogados e também a Escola de Artes Cênicas. Quem tiver um tempinho, dá uma olhada no site, é muito interessante, www.escoladeartescenicas.com.br, que é o local onde gravamos o nosso programa. E também queria deixar a dica aí do portal do Food Service, sigam a nossa página no Facebook e também entrem na nossa página no www.portaldofoodservice.com.br e também no blog do nosso querido amigo Álvaro César Galvão, o Divino Guia. Só para terminar, agradecer a Gran Legado, que nos ofereceu esse belíssimo espumante, e todas as dúvidas, entrando no portal do Food Service, serão todas elas esclarecidas. Um brinde final. Tchau. Até mais, obrigado, Elzinha. Que eu traga boa sorte. Trará, com certeza. Vai que vai com fé, os seus pés já estão na estrada, o mundo agora é sua casa e a liberdade o seu... Retornamos agora com o segundo bloco do programa
E estamos aqui com a consultora Adriana Furquim, que vai nos responder sobre um tema específico da gestão de restaurantes. Hoje nós tivemos aqui, Adriana, a chefe Elzinha Nunes, que é do restaurante Dona Lucinha e do restaurante Aneto. E o tema principal foi administração familiar. Então hoje o tema para você é administração familiar. Gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre como esses restaurantes se comportam, né? E como você trabalha a consultoria para esses empreendimentos. Antes de mais nada, seja bem-vinda novamente ao nosso segundo programa. Olha, eu vou dizer que acho que ao invés de consultora você vira psicólogo, né? Porque a administração familiar, ainda em pequenos negócios, ela esbarra numa situação normalmente em torno de conflitos e divergências de opinião e muitas vezes divergências entre gerações. O que é mais comum, por exemplo, no próprio Dona Lucinha, a gente está na segunda geração do restaurante. Então, existem conflitos entre gerações. A forma de pensar de quem montou, que muitas vezes, a maioria das vezes, o que a gente vê no mercado, que foram amadores e que aprenderam em 30 anos, durante todo esse período, como administrar e através de erros e acertos, por meio de erros e acertos, chegaram aonde estão hoje. Eu digo restaurantes clássicos, tradicionais e de longa data. Contra ou associado às novas gerações. Então você pega os jovens que querem assumir o negócio de família e que começam a pensar de forma profissional, né? E ver a empresa e o negócio como um meio de se alavancar profissionalmente, de conquistar espaço no mercado, de mostrar aquilo que aprendeu, seja numa escola de gastronomia ou num curso, numa pós-graduação, enfim, de negócios, e quer aplicar aquilo no negócio de família. E aí entram esses conflitos. Aqui é o lado profissional, aqui é o lado amador, e aqui fala mais alto, porque é a vivência, é a experiência de vida, é a história, né? O sangue, o suor e as lágrimas que ficaram vinculados ali na história daquele restaurante. Contra o aprendizado acadêmico, na maioria das vezes, ou o que se dizem, né, por aí, o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer. E a negociação fica a cargo do consultor? A negociação, a intermediação fica a cargo do consultor, de mostrar que a gente tem um caminho de equilíbrio. Então, acho que a experiência prática, no meu entendimento, ela tem que falar alto, mas ela não pode também sobrepor a experiência teórica, acadêmica, as novas tendências, ao que diz o mercado novo e cada vez mais globalizado. Então, hoje, eu acho que para um sucesso da empresa e da administração familiar, ela continuar com as raízes, com a história dela, mas buscar essas tendências, o que está acontecendo de novo no mercado. E acho que a função do consultor, nesse sentido, é você trazer essas novidades, essa nova forma de pensar, essa nova forma de fazer, de sair desse meio comum, de sair dessa zona de conforto que era o ambiente familiar. Além disso, eu acredito que a administração familiar, ela peque na mistura de contas. Então, aquela coisa, o restaurante sustenta a família toda, então, que bom. Mas, às vezes, essa família toda é muito maior do que o restaurante, ou o bar, ou a cafeteria poderia sustentar. Então, entra, de novo, uma situação de conflito, né? Existe um limite de rentabilidade e um limite de você tirar essa rentabilidade, de sangrar esse caixa, o que na maioria das vezes não é respeitado na administração familiar. Então, é aquela famosa casa da sogra, né? Todo mundo faz o que quer e aí a função do consultor é um pouco mais difícil. É você mexer nos hábitos financeiros dessa família e restringir isso tudo para conseguir o melhor resultado. Agora,
é gostoso de trabalhar com família, é gostoso, apesar dos conflitos e de você às vezes ser psicólogo, entre marido e mulher, pais e filhos e tal, eu acho que tem um lado bom de você se sentir na extensão da sua casa, como é um negócio familiar. Eu acho que esse é um ponto bacana. Obrigado, Adriana. Então, encerramos o segundo bloco do nosso programa Chefes do Apetite. E eu gostaria de agradecer aqui aos nossos apoiadores, a AB Uniformes, Isto é Brasil, FFW Propaganda, Caudaglio e Associados e a Escola de Artes Cênicas. Obrigado e até o próximo programa. Vai que vai com fé, os seus pés já estão na estrada. O mundo agora é sua casa e a liberdade o seu amor. Vai que vai buscar suas razões e seu